Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sou o Jonas Maria e hoje a gente vai ter uma convidada especial. Oi gente, meu nome é Animota e hoje eu tô aqui no canal do Jonas pra falar um pouquinho sobre trans fake. Eu sou atriz, eu sou trans e eu já protagonizei um filme chamado Alice Júnior, que tá disponível em todas as plataformas digitais e também na Netflix. A Anne então vai nos ajudar a explorar esse conceito de trans fake. A gente vai falar sobre o que é, alguns exemplos e por que é importante combatê-lo. Se você já acompanha as análises que eu faço aqui, você com certeza já tem uma ideia do que se trata, mas esse vídeo aqui vai ser bem completo. E eu quis fazer um vídeo só pra isso, porque eu não preciso ficar explicando todo o vídeo o que é, já vai ter esse vídeo de referência. E dois, porque esse daqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre termos e conceitos envolvendo o audiovisual, mas com esse recorte de gênero. Então eu não poderia deixar ele de fora. Transfake nada mais é do que termos personagens transgêneros em filmes, séries ou afins sendo interpretados por profissionais cisgêneros. Vou citar aqui só dois exemplos porque é o suficiente, são filmes bastante emblemáticos. Mas a lista é bem longa, inclusive se você lembrar de algum filme com transfake, você pode citar aqui nos comentários. E infelizmente essa prática é bastante comum e antiga. O primeiro filme que eu trago de exemplo aqui é Bate-Coração. Ele é de 2019. Novembro de 2019. Ele tem 4 personagens trans travestis de maior destaque. Que no caso é a Isadora Sunshine, que é a protagonista. A gente tem também a Dolores, a Madenusa e a Cassandra. E todas elas são interpretadas por homens cisgêneros. O outro filme, esse um pouco mais popular, é A Garota Dinamarquesa. A gente tem o Ed Redmayne, que é um ator cis que interpreta a Lily Elbe. Quando esse filme estava sendo produzido, sendo que ele chegou aqui no Brasil em 2016... as pessoas questionaram o diretor o porquê dele não ter elencado uma mulher trans para fazer o papel. E aí ele respondeu o seguinte: há algo em Ed que é atraído pelo feminino. Ele já interpretou mulheres antes. Em nosso filme, Lily é apresentada como homem por 2/3 do filme. E a sua transição acontece bastante tarde. De modo que isso teve um papel na tomada de decisão. Tem uma parte também que ele diz que ele já tinha convidado o Ed muito tempo antes das pessoas reclamarem, né? E aí já não tinha muito o que ele fazer. Numa entrevista de vídeo, ele também tinha falado que o Ed tinha o dom de transparecer as emoções. Ele te levava numa jornada e ele não queria que ficasse esquisito. Ele queria alguém que abrisse o coração das pessoas. Eu achei um absurdo o que ele falou, né? Porque ele tá sugerindo então que uma mulher trans não seria capaz de transparecer as emoções e abrir o coração das pessoas. E existem os mais variados tipos de desculpas, que são péssimas, claro, pra não contratar um ator ou uma atriz trans. O que é muito absurdo. Desde, essa mulher trans ou travesti tem uma aparência muito masculina, o que é obviamente transfóbico, ou essa mulher trans ou travesti é muito feminina, a gente precisa de uma pessoa trans com mais cara de trans. Eu não tô inventando, gente. Perguntem pra pessoas trans no meio artístico se isso não acontece. Isso acontece. Mas um homem trans vai aceitar se vestir como mulher pra mostrar como que o personagem era antes? Acho que não, né? Não fale por todos. Primeiro, que pra falar sobre pessoas trans, precisa ser uma pessoa trans fazendo isso. Uma pessoa cis nunca vai conseguir falar de maneira profunda, sem ser superficial, sobre a vivência de uma pessoa trans. Pode ter algum ator ou atriz trans que se sinta desconfortável, mas eu garanto que a maioria não. Afinal, isso é trabalho de ator e atriz trans, né? É você experimentar, é você se lançar, é você aprofundar no personagem. A Anne falou muito bem, né, gente? Eu considero essa pergunta extremamente violenta. Afinal, a pessoa está questionando o nível de profissionalismo da pessoa em questão. Ela está reduzindo a pessoa trans à sua transexualidade e supondo que ela não tem condições de fazer o básico da sua profissão, que é a caracterização para um personagem. Como a Anne disse, é sabido que nem todo profissional trans vai se submeter a certas transformações.
mas o mesmo ocorre com profissionais cis. Nós temos atores e atrizes cisgêneros que mudam ou negam personagens, né? Eles se recusam a passar por certas caracterizações porque envolvem mudanças muito radicais nas suas aparências. Por exemplo, a Mariana Rui Barbosa na novela Amor à Vida. Ela tinha uma personagem que tinha câncer. Aparentemente, ela tinha aceitado a raspar o cabelo. Mas aí, conforme foi chegando mais próximo disso acontecer, ela desistiu. E na época houve todo um murmurinho do porquê que isso aconteceu e tal. Mas no fim do dia, ela não raspou o cabelo e a personagem dela teve que ser morta. Segunda pergunta frequente. Mas e a liberdade artística? Isso não é um tipo de censura? Os profissionais das artes cênicas devem e podem ter liberdade para interpretar quem quer que seja. O ator pode fazer qualquer coisa, mas agora a gente precisa fazer com que pessoas trans, atores e atrizes trans, se incluam dentro do mercado. Porque nós não estamos incluídos e incluídas. E isso é grave. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2018 a atriz Scarlett Johansson ia interpretar um homem trans em um filme. Só que aí ela foi muito criticada pela comunidade e tal, e acabou desistindo do papel. Aí ela disse o seguinte: sinto que a representatividade no cinema é uma tendência e isso precisa acontecer por várias razões sociais. Mas há momentos em que fica desconfortável quando afeta a arte. Porque sinto que a arte deveria estar livre de restrições. Eu não sei se vocês conhecem o Monarte, que é o Movimento Nacional de Artistas Trans. E o Monarte, eles têm um manifesto chamado Representatividade Trans Já, diga sim ao talento trans. Vou deixar o link na descrição para vocês lerem na íntegra. É um texto bastante informativo e muito poderoso. E tem uma parte que eles endereçam esse tópico. Eu vou dar uma lida para vocês. E a liberdade artística? E sobre o ator não ter sexo? Nós, artistas trans, gostaríamos de conhecer de perto essa tal liberdade artística. No dia em que não for mais preciso separar ou diferenciar artistas cis de artistas trans, no dia em que formos ao teatro, ao cinema, ou mesmo ligarmos a TV e virmos artistas trans interpretando personagens cis naturalmente, nesse dia poderemos conversar sobre liberdade artística e dizer que o ator não tem sexo. Será que a exclusão não fere a liberdade artística também? Nós, artistas trans, entendemos a liberdade artística como expressão sem interdições, sem barreiras e sem fronteiras. Também entendemos a arte como instrumento libertador, questionador, símbolo de luta e de resistência. E para que serve o artista, se não para refletir, questionar e falar sobre o seu tempo? Bom, e por fim, uma outra objeção frequente. Mas por que isso é um problema? Já não é pelo menos uma representatividade? A atriz Renata Carvalho, que fez a peça O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, e que também compõe o Monarte, numa entrevista que ela dá, ela diz o seguinte: nós queremos parar de morrer, então pedimos que os cisgêneros parem de interpretar personagens trans por 30 anos. E como pesquisadora, posso te afirmar que se fizermos isso, daqui 30 anos, esse país deixará de ser o país que mais mata pessoas trans no mundo. E sabe por quê? Porque nosso corpo será naturalizado, vai se tornar humano. A Renata, enquanto uma atriz e pesquisadora, sabe o impacto que as mídias têm sobre os imaginários sociais. E ela sabe que uma mudança, por mais simples que seja, e que aqui no caso, é escolher um profissional em detrimento de outro, é o suficiente para gerar uma transformação social. Eu quero pontuar aqui então 3 argumentos do porquê que é importante banir o transfake. Primeiro, trabalho. Ao fazer qualquer produção sobre transexualidade, por mais rasa que seja a sua pesquisa, você inevitavelmente vai chegar nos dados de baixa empregabilidade trans. Você vai ter informações de como grande parcela, uma grande porcentagem dessa população está se prostituindo para sobreviver e de como é difícil para essas pessoas conseguirem um emprego formal. E aí, por que não empregá-las? Por que não ajudá-las? Você se apropria de uma história que não é sua, você ganha milhões com ela e não retribui minimamente envolvendo pessoas dessa comunidade na sua produção. Isso não é justo e isso tira toda a credibilidade da sua obra. Esse não é um tópico que divide a comunidade trans. Eu arriscaria dizer
que é unânime entre nós essa demanda por profissionais trans em obras que envolvam essa temática. Evidentemente, né, gente, nós queremos profissionais trans interpretando todos os papéis. A Maria Clara Spinelli, que fez a Mira na novela Força do Querer, que era uma personagem cis, numa entrevista que ela dá, ela fala sobre esse tópico. Meu maior sofrimento depois de tanto tempo de luta, mais de 15 anos de carreira, é as pessoas dizerem que eu sou uma boa atriz, mas para fazer papéis de personagens transgêneros. Se me achassem realmente boa atriz, me dariam a chance de fazer testes para diversos tipos de personagens. A carreira de uma atriz no Brasil é muito difícil. Eu não recomendo. É uma carreira sofrida. Ah, Jonas, então é para os profissionais trans interpretarem personagens trans e cis, mas o cis interpretar apenas cis? Sim, isso é um tipo de ação afirmativa, que são medidas especiais e temporárias, cujo objetivo é diminuir as desigualdades. Elas visam combater os efeitos acumulados em virtude de discriminações ocorridas no passado. 2. Atuação. Algumas pessoas trans acreditam que ter uma profissional trans atuando em um papel trans, ela vai conseguir traduzir muito melhor a personagem e como ela se sente. Afinal, ela já viveu isso, né? Ou esteve muito próxima. Ela sabe como é de fato. Profissionais geralmente precisam, né, fazer pesquisa de campo para entenderem melhor sobre seu personagem e tal. E aí, nesse caso, a profissional trans teria um ponto a mais. Devido ao preconceito e ao estigma ainda muito forte em relação à comunidade trans, é muito importante que a gente tenha essas pessoas ocupando esses espaços. Ter um ator ou uma atriz trans no cinema afeta muito em como a gente se vê, né? Isso ajuda na construção da nossa autoestima e também ajuda a naturalizar a transexualidade aos olhos do público. É o que a Renata falou, né? Isso nos humaniza. Esse movimento de recusa ao transfake, ele não é recente e nos últimos anos ele tem ganhado mais apoiadores, né? As pessoas têm tomado mais consciência a respeito disso. Nós já temos exemplos de profissionais cis das artes cênicas que se posicionaram favoráveis à contratação desses profissionais trans. A atriz Luciana Paz, de Fina Estampa, no passado ela fez uma personagem trans e hoje em dia ela disse que já não aceitaria mais um papel como esse. E é muito importante pra gente termos pessoas aliadas a esse ponto de recusar um trabalho. Porque é muito fácil, né, gente, dizer que apoia, que levanta essa bandeira, que ama esse povo animado, mas na hora de fazer uma escolha que afeta diretamente o seu privilégio, poucos se manifestam. Esse vídeo foi trazido a vocês graças às pessoas que me apoiam no Apoia-se. Caso aprecie meu trabalho e possam ajudar, saibam mais no link na descrição. Mas eu tenho lá no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube que é o Transtornado e no meu Instagram que é Animota Real. Mais informações sobre transfake, sobre representatividade. Eu falo muito sobre isso, eu estudo isso desde 2016. E eu acho que vocês podem entender muito lá também. Um beijo! É isso, galera, acompanhem a Anne, ela tem ótimos conteúdos sobre isso. Me digam também nos comentários o que vocês acharam, se tem obras que envolvam profissionais trans. E muito obrigado por assistirem, até o próximo vídeo.